Vamos para mais um cafezinho? Pessoal, tô com uma rinite um pouco atacada aqui, então se vocês verem qualquer coisa aqui, se minha voz vai estar estranha, né? E relevem, tá? Por favor. Me pediram para fazer um cafezinho sobre a diferença de trabalhar entre uma empresa europeia e uma empresa brasileira, né? E aí eu tô pensando aqui em fazer uma retrospectiva na minha história de trabalho, né? E aí pode ser que eu fale disso, né? Pode ser não, vou falar disso, tá? Bom, eu fiz Unicamp, né? E comecei trabalhando nas empresas ao redor do Unicamp, né? Assim, quando eu tava no final do curso, eu tava fazendo uma iniciação e eu tava trabalhando no Centro de Pesquisas Federal, né? E aí eu mudei para um centro de pesquisas baseado em lei de informática, que era basicamente uma consultoria para multinacional, né? Então ali eu trabalhava para a Motorola. O fato interessante é que assim, a gente estava em projetos mais estratégicos que a Motorola do Brasil, né? Então, se eu fosse lá e conversasse com alguém, eu comecei com a Motorola do Brasil, eu vi que as pessoas estavam basicamente o quê? Pegando o celular, criando alguns aplicativos locais, né? Traduzindo eles, ou adaptando a legislação brasileira. Coisas bobas, né? Tipo, não é nada muito grande. Enquanto a gente estava envolvido em quê? Em criar a nova linha de celulares, né? É uma linha que não chegou a. Se você não tem ideia, eu tô falando de 2007, 2006, 2007, a Motorola é como a Apple hoje. Era como a Apple. Era a grande vendedora de celular. Eu não tinha poder aquisitivo de comprar o Motorola. Você tinha o V3, que era um item de luxo, né? Ele era lindíssimo e não existia smartphone nessa época. O smartphone surgiu um pouco depois com o Nokia. O Nokia foi o primeiro o Nokia N95 foi o primeiro smartphone. Eu acho que ele era um Symbian. Para quem não sabe, tem diversas linhas de celulares. Aí naquela época a gente estava tratando a gente tinha o Symbian, né? Que eu acho que o N97, o, o, eu acho que o Z3 da Motorola, acho que é Z3, o Moto Z, ele era o Symbian. Mas a Motorola tinha outras linhas na época. Tinha Windows Phone, Symbian, e tinha uma que a gente ia lançar, que era que eu estava envolvido, que era muito baseado. Era tipo como se fosse. A gente chamava de Linux Java, né? Que era basicamente muito similar com o que o Android se tornou, né? A gente ia criar assim, ia se criar um Linux, né? A base de um Linux. Depois ia ter uma máquina virtual Java rodando todas as aplicações. E aí as pessoas iam construir aplicações em cima do Java. E aí, o que a gente trabalhava nisso? A gente fazia os IDEs, os deployments. Então, assim, todo o processo de desenvolvimento era software nosso aqui, tanto feito aqui em Campinas, quanto feito em Recife também. Parte do projeto em Recife, em outro centro de pesquisa. E eu trabalhei nesse projeto muitos anos mesmo. O que eu via nele? E aí, o que eu vejo que assim, não é só desse projeto, isso é de Campinas, assim, tipo, eu via que as oportunidades surgiam para quem era da mesma origem, né? Então, assim, tipo, era muito engraçado que eu cheguei no projeto e a líder do projeto falou pra mim assim: o seu inglês é ruim, você não vai falar com os gringos. E eu era o estagiário, né? Então, assim, eu pensei assim, beleza, meu inglês é ruim. Alguns anos depois, uns gringos vieram aqui e ela pediu pra eu traduzir algumas coisas. Aí eu vi ela conversando com os. Eu nunca tinha visto ela conversando com os gringos. E meu inglês era melhor que o dela, ironicamente. Mas eu tinha sotaque. Então, assim, a gente vê uma clara coisa aí, que é a xenofobia, né? Meu sotaque era muito forte naquela época. Eu sou piauiense, meu sotaque era muito forte. Mas fiquei nessa empresa 6 anos sem crescer. Sim, assim, apesar de fui premiado pela Motorola, fui premiado pela LG, todos os clientes. Então, assim, fiquei sem crescer. Tipo, o feedback que eu tive foi até engraçado o feedback, né? Uma vez eu exigi, né, ter uma reunião de feedback, aí botaram todos os gerentes de projeto que trabalharam comigo. Aí chegou uma gerente de projeto lá que tinha trabalhado comigo nos 2 primeiros anos e falou assim: eu tava 6 anos de empresa, né? Você falou isso uma vez pro cliente. Você falou isso uma vez pro cliente. E eu, tipo, depois eu fiquei pensando, peraí, eu não trabalho com essa mulher há 4 anos. Tipo, e ela falou que eu falei tal coisa pro cliente. E por isso eu não mereço crescer. Tipo, fazia 4 anos. Aí eu saí dessa reunião mausaço, assim. Foi um pouco longe de ser demitido, né? Eu fui demitido dessa empresa. Eu saí mausaço, assim, mausaço. Aí eu conversei com uma amiga. Eu falei assim, putz, ela me avaliou por coisa que eu fiz há 5 anos que eu não faço mais, né?
E aí o que aconteceu foi que essa minha amiga fez o seguinte, né? Ela fez a mesma coisa que eu, que ela tava muito. Ela tava mais tempo do que eu sem pedir aumento. Só que ela queria ser demitida, né? E aí o que ela fez? Ela terminou a reunião, fizeram a mesma coisa com ela, ela bateu na mesa e falou assim: Ah, então pega o seu DeLorean, volta lá nessa época e não me promove. Ela, vocês já fizeram isso, vocês não me promoveram nessa época. E ela exigiu uma coisa: se vou fazer uma avaliação, me avalia de 6 meses para cá, não de 6 meses para lá, né? E aí ela saiu da sala, né? E ela lembra que ela falou assim: eu achava que ia ser demitida, mas eu fui promovida. E na verdade, ela já estava procurando outro emprego, já estava cansada, né? Então, assim, isso era muito comum, e eu vi isso em outras empresas, né? Eu trabalhei em outras empresas. E eu vi isso em outras empresas. Não tô falando que isso é exclusivo daquela empresa. E assim, não tô falando que isso é a cultura daquela empresa hoje, né? Porque a gente tem que ter uma ideia em empresa. A empresa muda quando mudam as pessoas. Por exemplo, daquele time que eu trabalhei, daquela gerência que eu tava, ninguém tá mais. Até, aliás, a gerência que eu tava naquela época foi pega no esquema. Me contaram, né? Um passarinho me contou. Foi pega no esquema ali meio estranho que a diretoria da empresa falou assim: olha, ou vai embora do Brasil ou para, né? E aí o cara despediu da missão e foi embora. O gerente, né? E isso era da empresa. E aí eu fui em uma empresa que era tipo uma startup, mas naquela época não existia a ideia, muito essa cultura de startup. Pelo menos foi na época que a nova Unicamp tava engateando ainda. E aí era meio que uma startup de IA. Muito antes da moda de IA, né? Que a gente fazia engines para IA. E aí, nessa empresa, eu era o cara que praticamente pegava o que o pessoal da academia fazia, codificava ou pegava o código que os caras faziam, reclamava um monte da qualidade do código, tipo, porque era um bando de matemático, linguista, é, produzindo código e eu tinha que adaptar ele e empacotava esse produto, né? Ali a empresa foi boa, fiquei 3 anos lá, não cresceu muito, né? E aí depois fui para duas consultorias, trabalhei em duas consultorias, né? Uma delas nem tá no meu currículo mais, né? Numa delas, assim, tipo, mesma coisa, não crescia. A gente não cresce lá, é muito difícil crescer. Só os amigos crescem, mas eu vi outra coisa, né? Havia uma broderagem ali de escola, né? Tipo, o pessoal que era do Cutuca era muito próximo, o pessoal que era da PUC era muito próximo, tinha pouca gente da Unicamp, e aí tinha muita rivalidade com quem era da Unicamp. Tipo, porque a Unicamp é burro, que não sei o que. Aí eu falava assim, cara, eu ficava assim, tipo, meu, por que o cara fala que quem faz Unicamp é burro, né? E eu era obrigado a ouvir isso, eu não podia trocar, né? Eu podia falar assim, por que você tá falando isso, cara? Por quê? Tipo. E aí, uma hora eu percebi assim, pô, não posso ficar aqui. Eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir embora. Aí eu fui embora, fui pra uma outra que foi pior ainda, né? E aí foi o momento que eu decidi, eu não vou trabalhar mais no interior. Até porque nessa outra que eu fui, que não tá no meu currículo, eu sofri um assédio moral óbvio e claro, assim, a pessoa falar assim, eu não gosto de você pelo tipo de pessoa que você é. E tipo, e aí ela falou outra coisa, eu não gosto desde o dia que eu vi seu currículo. E que informação tem no meu currículo? Unicamp, onde eu trabalhei e que eu sou de Teresina. E aí ficou claro para mim o quê? O interior de São Paulo não é um lugar agradável se você é de fora do interior de São Paulo. A não ser que você seja do Rio, que você seja de Minas, que você seja do Sul. Agora, se você vem do Nordeste, cara, você tem que ser sagaz. Eu até poderia voltar a trabalhar para o interior de São Paulo. Mas assim, eu não daria muito espaço a amizades, né? Eu manteria muito profissional, assim, fazer. Eu teria que manter alguma coisa como se as pessoas têm que me admirar pela minha experiência, mas eu não vou dar espaço para amizades. Teria que manter essa dicotomia entre o meu perfil profissional e o meu perfil pessoal. Por quê? Se eu der espaço, as pessoas vão folgar, porque elas sei lá, é a minha experiência, né? Aí eu fui trabalhar em São Paulo. São Paulo é muito mais cosmopolita que o interior. Então, assim, São Paulo, eu achei um bom ambiente, cresci bastante, né? Tive uma experiência de arquiteto, que foi uma coisa que nunca tinha me dado lá. Tipo, eu não conseguia vaga de arquiteto aqui no interior de Campinas. E o primeiro processo, os primeiros dois, eu fiquei 6 meses empregado. 6 meses fazendo um monte de processo e não passava, não passava. Os primeiros 2 processos em São Paulo eu passei, ganhando,
tendo assim, tipo, teve uma vez que o cara falou assim, ó, me deu um range de salário e falou assim, eles vão pedir algo em torno disso. Você pode pedir o topo que os caras gostaram muito de você. E aí, só que eu tava 6 meses desempregado, eu pedi o mínimo, né? E o recruiter ficou pena, pô, cara, você pediu o mínimo, cara. Por quê? Porque eu tava 6 meses desempregado, assim, o pessoal tava lá embaixo. Mas o que que era? Eu tava olhando pro interior. Pro interior, realmente, eles não me queriam aqui. As empresas eram claras, elas não me queriam aqui. E aí, trabalhei para essa empresa, fui reconhecido, tive oportunidades boas, assim, a diretoria gostava de mim, conversava comigo. Era uma experiência muito diferente do interior, extremamente. E não era eu que mudei, eu só mudei o ambiente, né? E aí, depois dessa consultoria, dessa empresa, né, que era uma empresa com produto, eu vim para a Alpenet, né? A Alpenet que depois virou Andox, que é a minha atual empresa. Na Andox, eu já percebi uma coisa, né? Que a Alpenet era irlandesa, foi comprada por uma israelense. Mas acontece que toda a minha gerência, ela é irlandesa ainda, né? Pra você falar com israelenses, tem que estar 4 níveis acima de mim. 4 níveis. E aí, o que eu percebi? Primeiro, assim, eu posso falar assim, eu preciso estudar isso. Eu não tenho... Na empresa exterior eu também podia falar isso, né? Aqui em exterior eu não podia falar isso. E não tinha muito espaço. Aqui a gente, assim, só uma das empresas tinha espaço para conversar com a comunidade, para participar de eventos, né? Tinha uma das empresas aqui eu praticamente era proibido de ir em evento. Ou assim, não, você pode ir no evento, tudo bem. Eu criei uma vez um DevCamp, antes de trabalhar na Dextra, né? Dextra não existe mais, eu criei um DevCamp. Vai minha chefe, eu posso ir no DevCamp? Ela falou assim, pode, não, tudo bem, você pode ir, só tem que convencer o cliente aí. Aí lembra que eu não conversava com o cliente? Aí assim, tá bom, como é que eu vou convencer o cliente, alguém que eu não conheço, que eu não converso, pra ir num evento de sexta-feira? Tipo, eu não ia convencer o cliente. Não tinha condições. Tipo, imagina alguém que você não conhece, que você sabe que trabalha, que você nunca conversou com essa pessoa, ligando pra você dizer, ô, me libera na sexta-feira aí pra eu. Tipo, assim, a pessoa ia responder assim, tipo, filho, vai, porque não é da minha responsabilidade. Só entrega. Tipo, e o americano fala isso, entrega as coisas e vai, tipo, não precisa. Mas foi um subterfúgio que minha gerente de projetos usou naquela época pra eu não ir, né? Então tinha muito disso, né? Por quê? A maneira de você manter o profissional ali era você evitar contato com ambientes externos, né? Então você evitava contato com ambientes externos, ele ficava ali. Ele ficava até feliz, porque botava muito medo do ambiente externo. E aí, nessas outras empresas, a gente tinha muito contato com o evento, né? A OpenNet não tem tanto porque ela é uma empresa de telecom, ela não é uma empresa de TI normal, né? E aí os eventos que eles vão participando, os eventos de telecom, aqui no Brasil, basicamente telecom mesmo, a gente não tem desenvolvimento de software no Brasil, eu sou o único cara. E o que eu vejo? Eu posso falar que eu preciso estudar, o conhecimento é muito válido. Então, por exemplo, quando eu falei, eu quero fazer mestrado, meu chefe ficou super feliz, o meu diretor ligou para mim e falou assim, olha, é isso que a gente quer, vai estudar. Ontem, por exemplo, eu tava tendo uma aula aqui com o professor Adolfo. Eu até estava conversando com o meu chefe durante a aula. E ele falou assim: você precisa entrar numa reunião. Eu falei: eu tô na aula. Aí, esquece, desencana na reunião. Tipo, consegui não entrar na reunião. Então era isso, assim. Agora, sendo bem curto, que o vídeo já passou do tempo, né? Meu limite de tempo é 12 minutos. O que eu vejo bem muito diferente? No Brasil, quanto mais interior, pior, é assim, as pessoas se acham dono da pessoa, não da força de trabalho, né? Então, assim, quando você é dono da pessoa, você fica limitando ela. Ah, você não pode sair na hora do trabalho, você não pode fazer tal coisa. Quando você é dona, quando você contrata a força de trabalho, você vai dar mais autonomia para a pessoa. E isso é cultural. Em São Paulo, eu via que as pessoas mais me olhavam pela minha força de trabalho. O que eu posso produzir aqui? Então, se a pessoa me contrata pela força de trabalho, vai me deixar em eventos, vai me deixar fazer tal coisa, vai me falar assim, por que você não dá uma palestra ali no São Java, como aconteceu na antiga empresa que eu estava, né? Não vai ficar boicotando eu de dar palestra, né? Agora, depois que eu dei palestra pro São Java, surgiu outras oportunidades de outras palestras, né? E hoje, todo esse bom envolvimento de rede, meu chefe gosta disso. Então, assim, eles não estão me limitando a nada. Tipo, tanto que assim, eu posto vídeos, né, e meu chefe fala assim, oh, good stuff. Ele só pede às vezes que eu poste em inglês. Eu não postei até hoje porque eu não tive tempo de traduzir as coisas, né? Mas porque assim, seria interessante até postar em inglês para o pessoal da empresa ver, mas eu não posso e fica por isso mesmo, né? Mas é isso, pessoal. Assim, eu espero que tenha ajudado aí. Foi engraçado que eu só falei de mim, né?
Mas teve várias coisas que aconteceram na minha história que podem te ajudar. Use isso como exemplo, né? Até assim, é bom saber de exemplos para você não cair nas mesmas falácias que eu caí. Esse é o maior vídeo que eu já fiz de cafezinho, vai durar 15 minutos. Muito obrigado e valeu!